Olá, está começando mais um programa Acontece aqui na TV FIB. Hoje o nosso entrevistado é o fisioterapeuta Thiago Mazzotti. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Priscila. E você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Obrigado você por ter se disposto a vir aqui no nosso programa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre coluna. Coluna que é a especialidade do Thiago, né, Thiago? Isso, exatamente. E eu acho que é a dor de muita gente, é a coluna, né? Olha, hoje a coluna ela é responsável pela maioria dos afastamentos no trabalho, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, realmente, ela está presente na vida de todo mundo. E eu acho que por ser afastamento, né, de trabalho, muitos empresários sentem na pele o que é isso, a dor nas costas dos funcionários, que daí eles pedem licença, eles se afastam, aí fica até assim, meio difícil de trabalhar, né? E ainda mais que hoje, a parte do tratamento de coluna, muitas vezes o próprio funcionário ou a própria pessoa, ela não faz o tratamento completo e acaba ficando mais tempo afastada do posto de trabalho, né? E aí deixa de render para esse empresário ou até para a própria empresa, se a pessoa for a dona da empresa. É complicado, né, gente? E coluna é assim, como o Thiago mesmo já acabou de falar, tem vários os motivos, né, para chegar na dor na coluna, sim, né? Sim. E é a maior reclamação hoje em dia das pessoas. Então, fala um pouquinho para a gente, primeiro, por que você se especializou em coluna? Eu me especializei em coluna porque eu descobri técnicas dentro da fisioterapia que dão muito bons resultados, que traz resultados a curto prazo e que acaba ajudando mais ainda muita gente a resolver de problema que às vezes há anos não consegue resolver. E também tirar um pouco da medicação. Hoje, a grande maioria das pessoas tratam com remédios, e os remédios a médio e longo prazo acabam perdendo seu efeito e também pode causar outros problemas, né? Problemas de dores de estômago, problemas do rim. E às vezes nem resolve e o não problema resolve. em si. Porque, na verdade, a medicação em relação à coluna, ela não vai tratar uma dor, ela vai tratar um sintoma. Ou seja, a dor e o processo inflamatório são sintomas de uma causa já existente. Por exemplo, uma coluna que está desajustada, está tendo uma compressão do nervo ali, e isso vai gerar uma dor e vai gerar inflamação. O remédio ele não trata essa compressão do nervo, essa coluna que não está bem trabalhada, que não está bem alinhada. E aí que entra a parte da fisioterapia, junto com a medicação que a pessoa acaba tomando para aliviar os sintomas para conseguir fazer o trabalho. Pois se está numa crise muito forte de dor, fica até difícil você colocar a mão no seu paciente para poder dar o resultado que ele busca. Tem gente que trava, né? Trava, isso é muito comum. E muita gente me pergunta, mas por que trava? Será que foi o extremo de não tratar? Exatamente. Às vezes o problema já está para acontecer, ou um nível de estresse extremamente alto e a gente não tem um hábito, né? As pessoas não têm um hábito de fazer um trabalho preventivo, e quando você está no nível de estresse muito alto, qualquer coisa que você possa fazer dentro da sua casa, um simples levantar de uma cadeira, baixar para escovar um dente, você trava da coluna. E aí isso gera um espasmo muscular muito grande que vai refletir em todas as costas e podendo ocasionar para todo o resto do corpo. Então, assim, o interessante é a prevenção. Sim. Prevenção é fundamental, né? Sim, a prevenção ela é fundamental em tudo na vida se formos analisar. É lógico que não dá para prevenir as coisas que dependem dos outros. Mas falando de saúde, é o que eu sempre tento falar para todos os meus pacientes. Falo, quanto antes você trata um problema pequeno, menos tempo você vai precisar para tratar do seu problema, mais rápido você vai resolver, vai ter menos gastos e vai sofrer menos. Então, você já é uma prevenção. Não dá para evitar que tenha 100% de ausência de dor nas costas na vida. Mas você consegue evitar com que tenha dores fortes. Pode acontecer de um dia, de você ter um pequeno travamento, uma dor maior, mas se você já faz todo esse trabalho para manter a coluna, vamos dizer assim, mais saudável, toda vez que você precisar de ajuda de um profissional, vai resolver bem mais rápido. E assim, quais são as causas das dores na coluna? Porque deve ter várias, né? Vamos falar de algumas. Sim. Por exemplo, colchão, estresse, dormir de mau jeito. O que causa, assim? Quais são as principais? Vamos falar das principais. E tudo isso que você falou, e mais algumas coisas. O que eu gosto de trabalhar são com 4 pilares da saúde, que são essenciais para ter uma boa melhora da coluna ou para ter uma coluna mais saudável. Que é o estilo de vida, né? Tudo que você faz ou deixa de fazer. Isso influencia muito? Demais, demais. Você pega uma pessoa sedentária,
A tendência é você ter uma musculatura mais enfraquecida, os músculos mais enfraquecidos, você vai fazer com que as articulações do seu corpo, mais focado mais na coluna agora, só fiquem sobrecarregadas e aí pode acontecer de você travar. Isso independente da idade, se você tem 18 ou 50 ou não. É cada caso, depende da idade. É como eu costumo brincar, se você está vivo, tem uma coluna, você está suscetível a ter dor. Olha, então até adolescentes, jovens aí... Sim, é comum, principalmente as pessoas mais adolescentes, é comum ter muito torcicolo pela postura. E senta assim, né? Tipo, também, né? Senta assim o tempo todo no celular, exatamente, né? De cabeça baixa. Isso deve o celular associado àquela postura de dormir barriga para baixo. Então, sim, deitado num sofá, hoje eles ficam tudo na cama ou no sofá, deitado com o aparelho do telefone, com a cabeça para baixo, inclinado. Hoje mesmo vi a filha de uma colega deitada ali, encolhida no sofá, com frio, mexendo no celular, toda torta. Então, isso são fatores que vão, aos poucos, desenvolvendo um problema, que aí, numa posição que você está dormindo, acostumado a dormir de barriga para baixo, dá aquele torcicolo forte. E aí toma remédio, faz relaxamento e nada alivia. Por quê? Um problema na coluna foi instalado e precisa ser tratado esse problema. Certo. E assim, você falou de algumas causas, né? Isso. Vamos falar de mais causas. Vamos falar alimentação. Pode parecer estranho, mas a alimentação causa dor nas costas. Determinados tipos de alimento vão causar processos inflamatórios em algumas pessoas. Olha, gente, que interessante. Eu nunca imaginei, assim, que alimento, né, exatamente, causa dor nas costas. Olha que interessante. Mas não é o alimento em si, isso que é legal explicar. O processo que o alimento vai ter de digestão ou de inflamação vai causar um aumento de volume, uma irritação na região ali dos intestinos, por exemplo. Esse aumento de volume vai fazer pressão nos músculos do abdômen, que acaba refletindo para a lombar. Olha, uma coisa leva a outra. E muitas vezes só de você trabalhar um pouco essa musculatura ou parar de consumir esse alimento, as suas dores nas costas cessam. Como que para, assim... Com o tratamento? Com tratamento feito em casa, você fala? Isso, tipo fazer massagem, o alongamento da musculatura do abdômen. Muita gente já deve ter visto aquela postura do yoga, em que as pessoas deitam de barriga para baixo, esticam as mãos e erguem a cabeça, inclinam o tronco para trás. Sente que dá uma alongada aqui. Isso se você ajuda. Fizer um pouquinho, já ajuda. Desde que o movimento que você faça não force a lombar e não gere dor na lombar também. Se você estiver fazendo esse movimento estático, causando essas dores na lombar, aí precisa procurar já um especialista, alguém para poder ajudar. O que é importante frisar é que a maioria das pessoas só procuram um tratamento quando já está crônico. Eu ia perguntar isso agora. Qual que é o momento certo da pessoa falar assim, eu preciso de um tratamento? Exatamente. Essa é uma questão que eu até coloquei na internet e deu bastante repercussão. As pessoas deixam só para procurar quando está muito ruim, e já querem que resolva o mais rápido possível. Eu entendo, nós profissionais entendemos que a dor é um fator que incomoda e atrapalha e ninguém quer ter. Mas aí a pessoa espera muito tempo, né? Tá lá sentindo aquela Exatamente. dorzinha chata, quando fica insuportável, vai. Pode até demorar mais ainda o tratamento. Na verdade, não pode, ele demora. É um fato, acontece. Existem, lógico, algumas causas que a gente faz, e alguns problemas até antigos que conseguimos resolver de forma rápida, mas eu costumo dizer que esses problemas antigos não são tão ruins como, às vezes, alguém que deixou um outro problema acontecer. Tem pessoas que têm o mesmo sintoma de dor, mas têm problemas diferentes. Por exemplo, tem gente que tem um problema só do nervo ciático e tem gente que tem problema de hérnia de disco que leva a um problema do nervo ciático. Então, os dois têm o seu tempo de tratamento. Mas isso tem a cura? Eles têm a cura de falar assim, olha, eu vou fazer o tratamento, você nunca mais vai sentir dor. Existe isso? Não dá para dizer que nunca mais vai sentir dor. Não dá para prever o futuro. Até porque tudo também depende do que a pessoa faz ou deixa de fazer fora do consultório. Muitos pacientes não evoluem na medida que gostariam porque não fazem o mínimo que se tem que fazer em casa. Às vezes, um repouso, tá? Mas quando o repouso, não é aquele repouso também de ficar deitado na cama o dia inteiro ou jogado no sofá, não. É evitar algum peso, evitar ali limpar um chão, fazer algum serviço
durante o período do tratamento e não para o resto da vida. Outra coisa também, Tiago, só te interrompendo um pouquinho, por exemplo, tá lá dentro do consultório, faz todos os procedimentos, tal, né, de alongar, eu falo, né, de estralar, não sei como que você usa isso. Os ajustes articulares. Os ajustes articulares, é isso mesmo. E depois sai de lá, volta a dor, mas por conta da própria pessoa mesmo, né? Sim, porque exatamente. Porque ela não faz nada do que você orienta. Exatamente. E continua dormindo num colchão ruim, num travesseiro ruim, comendo mal, passando estresse. São todos os fatores, exatamente. Então, assim, você pode sair melhor depois de alguns atendimentos, ter uma boa melhora, ou às vezes até no primeiro atendimento melhorar absurdamente. É como eu costumo dizer, não é porque está sem dor que o problema está resolvido, mas aí você vai para casa, você já fica jogado no sofá, assistindo televisão, ou você dali volta para o seu trabalho, onde um ambiente de estresse enorme e a própria pessoa não consegue controlar esse estresse. Isso também vai gerar dor. Então, são problemas e causas que só vão contribuir contra. Então, se você parar para pensar, você passa mais tempo causando o problema ou mais tempo tratando? Mais tempo causando problema. Então, é uma briga injusta com o fisioterapeuta, se você for analisar os pontos. Aí a pessoa chega e fala, não está resolvendo, não está resolvendo. Claro, né? Não depende só de mim, né? Você deve falar. Exatamente. Eu costumo dizer que hoje na fisioterapia convencional, isso já vinha de faculdade, 70% da responsabilidade da melhora vinha do próprio paciente, do que ele faz ou deixa de fazer fora dos atendimentos, e 30% do fisioterapeuta. Hoje já mudou bastante. Dentro do meu consultório, nos meus atendimentos, eu digo que 70% é minha responsabilidade, os outros 30% é do paciente. Mas, porém, né, como sempre dizem, como diz aquela música do 1%, né, mesmo que seja 99% minha responsabilidade. Aquele 1% pesa. Se aquele 1% do paciente não fizer nada, não vai adiantar também. Eu costumo dizer que 10% na medicina é muito, né? No corpo humano, na saúde, é muito já. Sim, já é bastante. Então, o importante é sempre focar no trabalho preventivo. O que é o trabalho preventivo? Ter uma alimentação equilibrada e saudável. Muitas vezes eu pergunto para o meu paciente, não, mas eu como bem, mas aí você vai ver uma alimentação carregada, às vezes, muito carboidrato, ou muita gordura, ou mas eu como salada, mas vai ver depois o prato é enorme de comida. Então, o ideal, sempre recomendo, encaminho para esses pacientes que eu vejo esse desequilíbrio alimentar para o nutricionista. Você trabalha com vários profissionais, né? Uma parceria com vários profissionais, sim. Inclusive dentistas. Né? A parte odontológica é a mais legal hoje em dia, é uma novidade que não é novidade na odontologia, mas a forma de atendimento. Então, assim, eu encaminho para nutricionistas, encaminho para as pessoas que trabalharem com pilates, encaminho para o dentista. E aí a gente vira e fala, né? Por que o fisioterapeuta está me indicando para ir ao dentista? Exatamente. Sendo que meus dentes estão lindos, brancos, maravilhosos. Exatamente. Hoje, através de testes físicos, um fisioterapeuta especializado consegue detectar um problema na oclusão, ou seja, na mordida do paciente. Esse problema na oclusão vai causar um desalinhamento do pescoço. E para o corpo, como forma de compensação desse desalinhamento, começa a travar determinados grupos musculares. E isso vai gerar a escoliose. Né? Que quando a gente olha uma pessoa de costas, ela parece um S ou parece um C. E às vezes havia-se, há muitos anos atrás, que a escoliose era uma causa idiopática, ou seja, não sabe-se de onde vem, mas estudos recentes estão mostrando que está tudo relacionado à mordida. E você fazendo tratamento com o dentista para corrigir essa oclusão, todo e qualquer tratamento que você faça para a sua dor nas costas vai resolver muito mais rápido. E parece que a distância, né, dessa mordida é mínima, né? Às vezes é menor de 1 milímetro. Olha menos isso. que 1 milímetro. E a gente é imperceptível para a gente, né? Para seres normais, assim, que não são fisioterapeutas e dentistas. Os dentistas, para fazer uma avaliação, para descobrir esse problema, eles têm essa capacidade, mas a avaliação deles acaba sendo muito demorada, porque eles têm que fazer um molde da boca do paciente e fazer todo um processo que eles fazem lá para poder identificar esse problema. Agora, através de um teste físico que eu realizo, a gente vai colocando cálcios na boca desse paciente e até achar o equilíbrio. Quando acharmos o equilíbrio, marcamos o ponto, anotamos e faz o encaminhamento para o dentista,
onde ele vai corrigir o problema. Como que corrige? Você sabe? Assim, Inicialmente, a gente corrige em 2 etapas, na verdade. A primeira etapa, o dentista, na verdade, né, não eu, né, mas eu acabo indo junto com o paciente no dentista para verificar a eficácia. Ele vai fazer um material, uma placa, parecida com aquelas placas de bruxismo ou de clareamento. Sim. E ele vai corrigir esta placa naquele ponto onde eu detectei o problema. Olha. O paciente vai usar por um período determinado para ele, geralmente uns 60 dias, mas ao invés do que imaginam que é usar de noite, não, a pessoa vai usar durante o dia. Porque mas ela é imperceptível? Ela é transparente, não dá para aparecer. E para falar assim? Você não fala assim? Você tá falando com... No primeiro dia fala um pouquinho, no segundo dia fala um pouquinho mais igual o tio Patinhas, aí, né, o Pato Donald, mas depois acaba acostumando e aí você fala normalmente. Mas se você analisar, falar ruim durante 60 dias não é nada... É muito melhor do que ficar com dor nas costas. Eu tenho um paciente que só de trazer o equilíbrio para a mordida, a dor nas costas alivia imediatamente. Olha que interessante. E não é muito comum, né? Porque eu nunca tinha escutado sobre isso. Não, é novidade. Na área da fisioterapia é novidade. Uhum. O tratamento integrado com o dentista dessa maneira. Na área da odontologia não é tão velho, mas... Não deve ser tão falado. Não é tão falado, até porque é uma questão que envolve o dentista, que ele tem que passar para o fisioterapeuta. Ele acaba preferindo, às vezes, não trabalhar focado nessa área. Lá na cidade de São Paulo, a nossa capital, tem muito mais dentistas que trabalham com relação à postura e à mordida, à oclusão. E deve ter tanta gente com esse tipo de problema, né? Eu acredito que deve ter várias pessoas assim. Tem, olha, até pacientes que fizeram tratamentos odontológicos de ortodontia, que aí acabam não usando direito os contensores e tudo mais, acabam se até movimentando um pouco os dentes, acabam perdendo tudo aquilo que fez, aquela mordida, e acabam desenvolvendo um problema. Então, você acaba tendo que refazer. Qual o tratamento odontológico ideal para resolver o problema? Eu não posso dizer. Quem diz é o dentista. Tem pacientes que vão ter que fazer uso de ortodontia ou refazer o uso da ortodontia. Tem pacientes que, às vezes, vão precisar colocar o implante e fazer algum tipo de restauração diferente. Então, são várias maneiras que os dentistas podem usar para tratar. Aí vai depender do problema de cada paciente e o quanto esse paciente quer melhorar. Certo. E, assim, esse problema especificamente causa a escoliose? É um dos fatores que causa a escoliose. É um dos fatores. Não se pode dizer que ele é o causador principal. Mas, porque geralmente, quando nós encontramos a escoliose, ela já está presente, ou ela vem, na maioria dos casos, ela vem... Genético também? Não, ela vem na fase de crescimento. Ela sim. vem na fase de crescimento. Mas isso não é genético? Não é genético. A escoliose... Você desenvolve, às vezes, pelo mau hábito de uma postura inadequada, mas não dá para garantir. Mas que ela está ligada diretamente ao problema da oclusão, que é o da mordida, sim, ela está ligada diretamente a esse problema. Tanto é uma paciente que, um exemplo de um caso clínico, que eu atendi, ela tinha uma escoliose muito grande. Só de fazer o uso do dispositivo, dessa placa, ela fez o acompanhamento comigo e foi fazer aulas de yoga. Ela melhorou absurdamente. Olha que interessante. Foi um resultado inesperado. Melhorou mais do que o esperado. Então, para ela, foi muito bom. É lógico que sempre eu indico fazer o RPG também, que é a Reeducação Postural Global, que ela é específica para ajudar a corrigir a escoliose. Mas com o tratamento odontológico, né, nós fazendo uso do dispositivo, o acompanhamento com o trabalho que eu realizo, o tempo do RPG fica reduzido em até 50%. Então, muitas vezes, um trabalho que pode levar 1 ano para dar resultado, para corrigir uma escoliose, você acaba atingindo em 6 meses. Olha, é interessantíssimo, né? Mas acho que vale a pena. Vale a pena. Mas volta sempre naquela questão. Tudo também depende do paciente fazer o que é o correto para ele quando não está em tratamento. Principalmente ficar o dia inteiro com a placa, né? Que muita gente pode, né, falar assim, não, hoje eu não vou usar, não, amanhã eu não vou usar, eu vou usar só quando eu tiver. Aí também não vai resolver. Né? Exatamente. Tem que obedecer, né? Tem que obedecer. E o brasileiro é um pouco difícil de obedecer, né? As pessoas têm receio, não querem usar, querem que o profissional acabe resolvendo 100% do problema. Infelizmente, não dá. Depende da gente também. Depende bastante. Tem muita gente. Outra coisa que também pode ajudar, o tratamento ideal para a coluna, muita gente tem medo de cirurgia. Sabe-se que mais de 80% também, ou
das causas da hérnia de disco ou da própria hérnia de disco, você trata sem precisar fazer de cirurgia. Basta a pessoa ter a paciência e procurar o tratamento especializado correto para resolver esse problema. Demora quanto tempo, mais ou menos, o tratamento? Vai variar de paciente para paciente. Hoje eu tenho conseguido resultados mais rápidos, em poucos atendimentos, de 3 a 5 atendimentos, já tem um grande alívio da dor. Agora, vamos dizer assim, o que sobra de dor que fica ali, aí vai depender realmente de cada um. Mas a grande maioria aí acaba ficando nesse aí, de 3 a 5 atendimentos para ter um bom alívio. Olha, que legal. Assim, a gente já falou um pouco de hérnia de disco, de escoliose. Quais são as outras doenças de coluna? Olha, tem vários outros. O problema do ciático, muito comum, que muita gente confunde dor do ciático com outros problemas. Tem gente que fala assim, tô com dor no ciático, tô velha. É isso? É doença de velho? Não, como eu falei, tem a coluna, você vai ter dor. Então, se você tem o nervo ciático, você pode ter dor. Tá vendo? Então, não é questão de velhice, exatamente. Gente. Uma coisa que é legal esclarecer, o que é realmente uma dor do nervo ciático. Muita gente tem só dor na lombar e fala que tem problema do ciático. Não. A dor do nervo ciático é uma dor que ela inicia nas costas, desce pela parte da nádega de uma das pernas, passa pela parte de trás da coxa e panturrilha. Não necessariamente nessa ordem. Pode começar a doer só na região da nádega e irradiar para o resto. Porque é onde nasce o nervo ali nas últimas vértebras da lombar e ele passa pelos músculos do piriforme e vai para toda a região posterior da coxa da perna. É o maior nervo do corpo. Já atendi pacientes que tinham um problema sério de dor nas costas, mas não doía a coxa e doía a panturrilha. Né? Então, aí vai variando de problema que cada pessoa tem. Mas não necessariamente, olha, tem uma dor na perna, é dor do ciático. Já foi paciente no meu consultório que reclamou de dor no joelho achando que era ciático. E, na verdade, era uma lesão de joelho. Não era um problema de ciático. É assim, é bem que, vamos dizer assim, não tenta adivinhar. O Google é bom, né? Sim, é muito bom, mas eu acho que nada melhor do que ir no especialista. Exatamente. Eu estava até conversando com um paciente esses dias, exatamente da responsabilidade do Google, né? Porque ele falou, olha, eu procuro do Google do meu problema e tudo mais, e a gente acaba achando só as piores coisas. Eu falo, é porque falam das piores coisas. A tendência é a gente achar que tem o pior dos problemas. E na grande maioria, o que você tem é um problema simples, que acaba ficando complexo pela demora em buscar um tratamento correto, ou até mesmo buscar o tratamento. Às vezes tem medo, não sei. Eu, por exemplo, tenho dor no joelho e eu falo, não, eu tenho até medo de ir no médico. Pessoal, eu vou e vai falar assim, você vai fazer cirurgia. Eu não quero fazer cirurgia. Nem sei se ele vai falar que eu preciso fazer cirurgia. Exatamente. A gente tem esse medo, né? E realmente, você vê no Google, fala, meu Deus do céu, né? Tipo, eu tenho isso. Às vezes você não tem isso, né? Na grande maioria dos casos, você não tem. Você não tem. Por exemplo, a sua dor do joelho. Pode ser, estou exemplificando, pode ser que você use muito salto. E pelo excesso de salto está começando a sobrecarregar seu joelho. Então o salto é mais um vilão também para falar de dor nas costas. Tem muitas outras coisas, muitas coisas. O próprio colchão, o salto, como a gente já falou, da alimentação, o estresse, a movimentação, a flexibilidade, o odontológico, inúmeros fatores podem causar dor nas costas. E você, especialista em dor nas costas. Exatamente. É um coach das costas, vamos dizer assim. É o que tem dito aí, coach da coluna. Coach da coluna. Gente, a gente está finalizando o nosso programa. Mandar um beijo para a Natália, esposa do Thiago, que passou maquiagem no Thiago. Natália, muito obrigada pela ajuda aqui, porque ele até perguntou se tinha maquiagem aqui. A gente não tem ainda, mas muito bom que você ter ajudado a gente aí. Deixa seus contatos, Thiago, para todo mundo que quiser entrar em contato com você. Não precisa ter a dor nas costas, pode ser preventivo, gente. Ou se conhecer alguém que tenha dor nas costas, indica o Thiago. Exatamente. Então, vamos lá. Para quem estiver interessado em buscar mais, saber mais sobre alguns problemas, entre lá no meu site, thiagomazotti.com.br. Thiago é sem H e Mazotti é com S, 2 T's. Vocês podem também me procurar no Facebook, facebook.com/fisiocoluna. E tem também o Instagram, que é o Thiago Mazotti, o _ fisiointegrativa. Mas no próprio site lá vocês vão acabar achando todas as mídias sociais. E aí, procurem evitar com que o seu problema fique pior. Quanto antes você procurar o problema, mais rápido, mais fácil e naturalmente mais saudável você vai ficar. Porque apesar de
está tratando uma coluna, eu vejo o paciente como um todo, porque o problema de coluna também pode levar ao problema de joelho, um problema de pé. Dá dor de cabeça? Nossa Senhora, cefaleias tensionais são super comuns. Às vezes a pessoa eu tô com dor de cabeça sempre pode ser a sua coluna. Então procure. Exatamente. Procure o Thiago Mazzotti. Okay. Obrigado, um abraço para todo mundo aí. Obrigada pela participação, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente, e até o próximo programa.